O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Natal! Estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador. Hoje, de maneira especial, celebrando também dentro da oitava de Natal, os Santos Inocentes. O que significa isso? Os Santos Inocentes. A igreja hoje revestida de vermelho, e nós deveríamos estar de branco, de roupa dourada, de casula dourada, e estamos de vermelho, celebrando a morte. A morte de quem? De crianças. As crianças que haviam nascido, que estavam ainda sendo amamentadas por suas mães, ali nos braços dos seus pais. A alegria do nascimento daquela criança, eu digo a nível familiar, mas ao mesmo tempo a alegria do Filho de Deus ter nascido também para redimir toda a humanidade. Então está Maria, a virgem profetizada por Isaías, uma virgem dará à luz um filho. É Ele que irá nos salvar, que irá nos redimir. E agora está ali ela amamentando Jesus, junto com São José, cuidando dele. E de repente, ouvem a notícia de que Herodes estava querendo matar. Estava querendo não, já tinha solicitado um decreto, emitido um decreto, matando todas as crianças menores de 2 anos. Mas por quê? Porque esse desejo de Herodes de querer matar as crianças. Hoje, no Evangelho, e o Evangelho que nós que foi proclamado, e que a igreja proclamará em todas as missas do dia de hoje, está no Evangelho de São Mateus, capítulo
2, do versículo 13 até o 18. Vejam que o Evangelho começa dizendo assim: depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Bem, vocês percebem que a leitura que foi feita, ela exige de nós saber o porquê, porque Herodes, porque o anjo havia aparecido para José em sonho, dizendo para ele levantar imediatamente, pegar o menino e Nossa Senhora e fugirem para o Egito. Fica assim no ar, o que será que aconteceu? Então, nos versículos anteriores, então depois, para ajudar na sua meditação, seria importante que você pegasse esse evangelho já a partir do versículo 1. Claro, não vou ler tudo, mas só para o entendimento do que estava acontecendo. Ali no versículo 1 vai falar que depois que Jesus havia nascido em Belém de Judá, o rei, no tempo do rei Herodes, lembre-se que o anjo disse que o rei Herodes queria matar o menino, os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles fizeram essa pergunta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viremos adorá-lo. Esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. E aí Herodes convocou os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. E ali souberam que o Cristo iria nascer em Belém. Trouxeram a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Olha bem, de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. O que foi que os reis magos disseram? Eles disseram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? O rei dos judeus, e de Belém sairá o chefe que governará Israel, meu povo. No coração de Herodes começou a surgir o quê? Se o rei de Israel nasceu, significa que eu vou poder, ou que eu vou perder o poder. Vocês estão entendendo? Herodes estava com medo de perder o poder. Eu dei essa paradinha para você pensar. Uma das consequências do pecado original em nós foi justamente isso: a sede de poder. Ter pessoas ao nosso redor que nos obedeçam. Eu falo, eu digo e as pessoas me obedecendo. Era isso que estava dentro do coração de Herodes, o medo de perder o poder. E aí ele faz uma
um teatrinho, ele dissimula a situação, aí fala para os 3 reis magos: vão procurar, e quando vocês encontrarem, chama ele, ou me chama, porque eu também quero adorá-lo. Mas claro, dentro de Herodes não existia desejo de adorar ninguém, ele estava querendo era matar aquela criança para ele continuar no poder. Entenderam? Graças a Deus, os 3 reis magos foram, encontraram o menino, adoraram o menino, viram aquela criança ali com Maria, com José. Simplesmente ele viu o rei de Israel, mas não somente o rei de Israel, no caso dos judeus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, como nós vimos nesses dias, quando João, no prólogo, fala, no capítulo 1, tudo foi feito por ele e para ele. Estava ali. Por isso, eles adoraram. Que coisa linda. Mas, depois daquele momento de adoração, e ali a troca de presentes, ou melhor, eles deram os presentes ao menino, o anjo fala também para os reis magos para que eles não fossem, não voltassem lá para Herodes, não. E eles voltaram para a sua terra. Então, avisados em sonhos, nós estamos no versículo 12. Avisados em sonhos de não tornarem Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Herodes se sentiu enganado. E aí lança esse decreto: matar todas as crianças menores de 2 anos, de 2 anos para baixo, devem ser mortas. Existe um filme muito antigo do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, que ali mostra o que foi acontecendo. Os soldados chegavam nas casas, olhavam se tinha uma mulher com uma criança nos braços amamentando, eles arrancavam as crianças dos braços das mães ou dos pais ou até dos irmãos, dos tios, sabe lá quem, e passavam a espada e mataram. Meu Deus, uma carnificina ali nos arredores de Jerusalém. Então, Jerusalém, as mães que estavam amamentando, que tinham crianças menores de 2 anos, não somente aqui a gente observa, né? Não as crianças somente que estavam amamentando, mas imagine uma criança de 2 anos, já anda, já fala, e ali matando em Jerusalém, em Belém, e em Karen, nas cidades ali ao redor. Agora imaginemos, meus irmãos, a quantidade de crianças que foram mortas só por causa de um desejo existente no coração de Herodes: continuar no poder. Estão vendo o poder, quando não é usado da forma que precisa ser,
causa na pessoa esse pecado. O pecado de mandar, de ser, de dizer para um e para o outro, faz o que eu quero, faz o que eu mando. Ao ponto de não querer perder o poder, ele manda matar as crianças, porque ele queria continuar no trono. E Herodes tinha que saber que Jesus não veio destroná-lo. Jesus veio como rei de Israel para destruir Satanás, as obras de Satanás. Satanás que estava nos escravizando. Ele veio sim para vencer a morte. Ele veio sim para vencer o pecado. Ele não precisaria de um poder temporal. O poder dele é divino. Ele é Deus, ele é Senhor. Não haveria necessidade de Herodes ficar assim. E ainda que Jesus viesse para ficar no lugar dele, seria até um motivo de Herodes, na sua humildade, deixar Jesus reinar. Era só isso que precisaria. Porque para se ter poder, é preciso ter muita humildade no coração. Os orgulhosos, os soberbos, não podem ter poder. Não deveria ter poder de maneira nenhuma. Lembremos que Jesus, na última ceia, está lá no capítulo 13 do Evangelho de São João. Ele, como mestre e Senhor, ele lavou os pés dos apóstolos. Pedro não entendeu naquele momento, não queria nem que Jesus o lavasse. Aí Jesus disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Imediatamente Pedro disse: não somente os pés, mas o meu corpo todo. Porque Jesus mostrou que quem está no poder para servir. Imagine um chefe de uma empresa servindo café para aqueles que trabalham para ele, aos seus empregados. Imagina, na lei humana isso é impossível. O dono da empresa servindo o café, isso é impossível. Porque na lógica humana, dentro do pecado original, jamais isso deve acontecer. Quem tem que dar café é o empregado. E assim por diante. Então as pessoas que estão no poder, se elas não souberem usar do poder, ela é capaz até de matar o outro para continuar. Como existem também pessoas que estão por baixo e prejudicam o outro para poder estar no poder. Quantas pessoas que chegaram no poder de forma desonesta? Quantas pessoas que hoje estão trabalhando em um determinado lugar e têm o poder, mas prejudicou a vida de um pai de família, de uma mãe de família. Por causa do poder. Olha a situação que nós estamos vivendo no nosso país, em outros países, um engolindo o outro, para continuar no poder, mentiras em cima de mentiras para continuar no poder. Vocês entenderam o que foi que aconteceu? Aquelas crianças inocentes tiveram que morrer para Jesus não morrer, para que Jesus pudesse crescer e nos salvar, porque senão
Jesus iria ser morto. Aí nós vemos o anjo que alerta José, dizendo: pega o menino e vai para o Egito, foge, sai desse país, até que Herodes morra, até que chegue o tempo de vocês retornarem. Mas muitas crianças tiveram que pagar para Jesus continuar vivo, porque Herodes não queria perder o poder. A igreja nos ensina que nós devemos rezar muito pelas autoridades. Vamos hoje rezar pelas autoridades, pelos que nos governam e por todos aqueles que têm qualquer tipo de autoridade, para que eles tenham a autoridade como serviço, para que eles possam ter humildade no coração, porque para ter autoridade é preciso ter muita humildade no coração. Para que as autoridades elas sejam governadas por Deus, que elas busquem em Deus a instrução para saber como governar o povo. Lembremos de Salomão, quando ele se tornou rei de Israel. Deus perguntou para ele o que é que ele queria, que qualquer coisa que ele pedisse, Deus daria. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Os governantes e qualquer tipo de autoridade para governar precisa ter sabedoria, mas a sabedoria divina, não a sabedoria que vem do inferno. A sabedoria do inferno gera no coração do homem um desejo, uma sede de mandar, de escravizar. A sabedoria que vem do céu, eu nem digo que seja a sabedoria do inferno, porque a sabedoria é divina. A sabedoria divina mostra que aquele que governa precisa olhar a necessidade das pessoas, ver o que elas precisam para poder ajudá-las. É assim. Preciso ter um coração compassivo, é assim que se governa. Ter amor ao outro, é assim que se governa. E quando chega o tempo dele sair, simplesmente ele sai. Me recordo agora também que São Benedito, que se tornou o superior geral lá dos franciscanos, e São Benedito sempre procurou os trabalhos humildes, como Santo Antônio também, que buscava os trabalhos humildes. E um dia ele foi eleito superior geral. Ele foi lá, exerceu bem o seu poder, muito querido pelos franciscanos, usou o poder como serviço. E quando terminou o tempo dele, simplesmente ele saiu. Um outro ficou no lugar dele e ele voltou às atividades de trabalhar na casa, na cozinha, com simplicidade de coração. Mas Herodes, que não queria perder o poder, mandou matar todas aquelas crianças com o intuito de matar nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos pelas autoridades. E se você está no poder, se você que está me ouvindo agora e tem qualquer tipo de autoridade, use a autoridade como serviço, como nosso Senhor ensinou. E não tenha medo de perder. O poder
Se chegar a hora de você sair, saia na tranquilidade. Porque aqueles que não exercerem o poder como serviço terão que um dia pagar diante de Deus. E a conta vai ser muito alta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.